E será que The White Lotus é realmente tudo isso que as pessoas falam e merecedor de todos os prêmios que ganhou? Ou será que é uma série que as pessoas estão colocando acima do que deveria? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou trazer a crítica da série The White Lotus. E no ano de 2022 chegou na HBO Max a série The White Lotus. Série essa que foi escrita, dirigida e roteirizada pelo também ator, que não participa da série, mas também o ator Mike White. E por que vale se destacar muito essa pessoa, o Mike White? Porque o trabalho que ele faz aqui de roteiro e direção é algo para se destacar de verdade. Porque essa série, ela é realmente tudo isso que as pessoas estão falando. E a gente já consegue perceber como o roteiro dessa série é inteligente, como o roteiro dessa série sabe prender o seu público desde o primeiro minuto do primeiro episódio. Porque se você parar pra ver o que é a premissa de The White Lotus, é uma série que ela vai mostrar a vida de 3 grupos diferentes de pessoas, de idades diferentes, de momentos diferentes da vida, passando umas férias no Havaí, sendo os mais ricos possíveis e mostrando como essas pessoas são fúteis e aprendendo um pouco mais sobre elas lá dentro. Mas como você começa uma série como essa? Como você faz com que o público se prenda nessa história a ponto de querer acompanhar os episódios? Porque se for só por isso, você pode perder o público nos primeiros episódios. Então, o Mike teve uma ideia genial que é: vamos ter que atrair o público nos primeiros minutos. E ele já vende que essa série vai contar a história que vai ter um assassinato. Em nenhum momento da série, no começo da série, ele vende que a série vai ser sobre o mistério do assassinato. Mas ele começa fazendo uma série que parece um livro da Agatha Christie. Porque você começa a série mostrando que houve um assassinato, mostrando que já se passou algum tempo desse assassinato, volta no tempo e começa a cena no barco, onde mostra que está indo um barco até essa ilha do Havaí, e aí mostra aquelas pessoas que vão ser os principais da série. Essas 3 famílias, essa família, esse casal que acabou de casar e essa mulher que quer jogar fora as cinzas da sua mãe. Se você parar pra reparar nesse grupo, na forma que esse grupo é formado, na forma como a série começa, ela é muito uma série de mistério da Agatha Christie. Aquele barco, aqueles grupos com pessoas com características muito diferentes, até alguns poderiam ter características até um pouco exageradas, realmente é pra vender a série. E ela te vende em todos os sentidos. Ela te vende porque você fica interessado para saber quem morreu, como vai ser o mistério, e ao mesmo tempo, a forma como ele consegue te prender no começo faz com que você abra os olhos mais para saber quem é cada pessoa daquele grupo, porque você quer saber quem é o assassino no começo da série. Dessa forma, ele cria bem o motivo de você se focar naqueles personagens, você querer ver eles. E dessa forma, você que está assistindo a série, acaba assim se ligando mais com os personagens mais facilmente, se importando mais com eles do que você se importaria normalmente se a série só começasse de uma forma normal, sem falar que tem um assassinato. Aí quando a gente chega na ilha, a série apresenta uma nova camada desses personagens, que são as pessoas que trabalham naquele hotel, principalmente o personagem do Armand, que é um personagem que a gente à primeira vista olha e vê que é um cara mais velho naquele lugar, um cara que trabalha naquele hotel The White Lotus, porque o nome da série chama The White Lotus, porque esse é o nome do hotel. E aí, quando você vê o Armand, você pensa, bom, aqui está o ponto seguro da série, aqui está o cara que vai fazer com que a gente crie uma ligação maior, porque ele está aqui há muito tempo, ele já está acostumado com essas pessoas brancas, ricas, nesse hotel, que fazem com que você que queiram mostrar sempre uma exigência maior em cima das pessoas, que trata elas como se fosse realmente dono dessas pessoas. Até uma premissa de uma das personagens, a personagem da Sydney, que é muito conhecida pela série Euphoria. A premissa dela é muito em cima de ela quer ser dona de tudo, até do que ela não tem, até de pessoas em vários momentos. E o Armand parece que ele vai ser o ponto seguro da série, mas ele acaba não sendo, porque essa série não é o auge do Armand como o cara do hotel que cuida de tudo e tá no auge da sua carreira. Na verdade, ele acaba tendo um choque muito grande com o que acontece no primeiro episódio e que muda completamente ele. E dessa forma, a gente tem um personagem quebrado, um personagem que não aguenta mais aquilo. E isso faz com que ele fique mais humano, mais fácil de se gostar ainda, do que ele fosse só um cara que tenta agradar as pessoas ricas daquele lugar. Sendo o melhor personagem da série, sendo também o melhor ator, assim, eu não vou falar ator por ator, mas esse elenco tem nomes incríveis, muito conhecidos, e todos estão fantásticos aqui, mas o Armand, o ator que faz ele, é muito bom. Ele é bom no nível em que na mesma cena ele consegue ser o Armand que tá destruído, que tá xingando os hóspedes porque não aguenta mais aquela vida, e ele só vira a cara, dá um sorriso falso e volta a ser aquele cara que quer agradar todo mundo naquele hotel. É um ator que eu achei fantástico, ele ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante, merecido no Emmy, porque que ator fantástico.
fantástico. Mas a série não é só ele, tem outros atores e é o que eu falei, são 3 famílias. E aí essas famílias também mostram por que esse roteiro é muito bem escrito. Porque, para pra pensar, se você parar pra ver quem são os personagens, como eles são escritos, quem são eles, você vai perceber que é muito difícil você criar uma ligação com eles. Mas o roteiro é tão bom, tão bem escrito, que você consegue entender quais são as metáforas que o roteiro quer fazer em cima deles. Quais são as críticas sociais que querem fazer em cima deles. Como eles querem mostrar perfeitamente que aquele lugar de pessoas fúteis, de pessoas vazias, também, e que quer mostrar que ao mesmo tempo é um lugar perfeito, a vida perfeita, no lugar mais rico. Porque se você parar pra ver o que a série vende, ela é uma série que ela vende que você está num lugar perfeito, mas num lugar artificial. O Havaí é um lugar artificial, porque aquele hotel foi criado em cima, por exemplo, de uma crítica que eles fazem dos nativos que eles roubaram do lugar. É uma crítica que eles fazem. Então, é como se fosse uma metáfora de eles estão num lugar artificial, famílias artificiais que passam a ideia de que é o lugar mais bonito do mundo, assim como parece que é as famílias mais perfeitas do mundo, mas elas são quebradas. É uma metáfora em cima da metáfora que eu acho fantástico, de um roteiro brilhante. E aí quando a gente entra na família, a gente poderia facilmente não se ligar com os personagens, porque você vai pensar, pô, eles são muito fúteis, eles são muito ricos, o que eles fazem aqui não faz com que a gente se ligue com eles. Mas o roteiro mostra eles quebrados, mostra como a mulher que tem todo o dinheiro do mundo e quer ser dona das pessoas, ela não consegue se desapegar da mãe dela, porque é a coisa que ela mais tinha de mais precioso na vida e ao mesmo tempo aqui te dava uma âncora. Você vê que ela é uma pessoa quebrada por causa disso. E com isso a gente vai ver na relação dela com uma das funcionárias do hotel. Ao mesmo tempo a gente tem um casal que acabou de se casar, só que um cara ele foi criado a berço de ouro, enquanto ela, que é a Alexandra Daddario, ela é uma personagem, a atriz, né, Alexandra, ela é uma personagem que ela é uma jornalista que nunca teve essa vida, e quando ela pisa no Havaí, ela percebe que esse não é o casamento que ela queria. Ou seja, um casamento que já começou quebrado, que ela já pensa, se minha vida tá assim agora, que a gente acabou de casar, imagina daqui 10 anos quando a gente estiver junto. Eu tô deixando a minha vida por causa desse cara, eu não posso deixar isso. Um casamento que acabou de acontecer, que são pessoas... são um homem e uma mulher, que são visualmente, chamam a atenção pela beleza deles, pra você falar, esse casal é perfeito. A série até brinca com isso. E aí, não é bem isso que acontece. Você vê que atrás disso tem uma coisa muito mais quebrada. E você tem uma família completamente quebrada, onde o marido e a mulher não conseguem se conversar por causa de uma traição do marido, um filho que não sai da internet, inclusive filho que tem um dos melhores arcos da série, do começo ao fim. Você vê a evolução desse personagem e como ele vai, ele tem o mundo inteiro na sua mão, com o dinheiro que ele pode ir aonde ele quiser, mas ele prefere ficar dentro do seu computador, e no final do arco ele percebe que a vida é muito mais bonita do que só ficar no computador. E você tem um casal que não se conversa, e você tem você tem uma filha e amiga dela que só servem pra julgar os outros, mas quando elas se refletem entre elas mesmas, você vê que elas não conseguem, quando elas param pra pensar um pouco sobre elas veem que elas são pessoas que elas mesmas se julgariam se elas estivessem se olhando, inclusive com cenas muito boas, como por exemplo, quando elas leem livros que elas nem sabem sobre o que elas estão lendo, elas mesmas falam, nós não lemos os livros, a gente lê pros status, por isso que a gente passa de um livro pro outro. Então, é uma série que tem personagens cativantes, personagens ruins, na verdade, mas que são muito interessantes de se ver, que acabam prendendo você. São só 6 episódios e, mesmo assim, eu quis ver um atrás do outro, sem parar, porque ele consegue te prender e você, claro, fica um pouco preso pra saber o que é o mistério. E sem contar a direção, que é muito boa, a fotografia do Havaí, que é muito boa, que passa a impressão de que a gente tá vivendo até numa outra época em alguns momentos, realmente passando a ideia de que a gente faz parte daquela meio que jornada de férias deles. Tem discussões interessantes que eu acho que poderiam ser um pouquinho mais aprofundadas, como a parte dos nativos que perdem um lugar ali, algo que poderia ser mostrado. Eu também acho que a série acaba, em alguns momentos, sendo um pouco enrolada, ela demora um pouquinho pra engrenar, ela te prende pelo mistério, aí apresenta os personagens, e até você realmente conhecer pra se importar e querer ver mais daquilo, ela demora um pouquinho pra engrenar, mas mesmo assim é uma série que pra mim, ela é fantástica, ela tem problemas, eu acho que ela não é perfeita, eu até gosto, inclusive, que eles vão fazer a segunda temporada dela e que vai ser com outra pessoa, mostrando que essa série vai ser uma antologia, ou seja, cada temporada vai ser um grupo diferente, mas eu acho que pra essa primeira temporada, ela passou perfeitamente a mensagem, com um ótimo roteiro, uma ótima direção, uma ótima fotografia, pontos técnicos fortes, sendo sim uma das, se não a melhor série do ano até agora. Concluindo, The White Lotus não é uma série perfeita, ela tem sim alguns problemas que me incomodam, como por exemplo, o fator dos personagens serem muito distantes de mim acaba fazendo com que eu tenha algum problema de relacionamento com eles. Eu sei que esse é um dos objetivos da série, transformar esses personagens que são, à primeira vista, acima de todos, mais humanos, mas é mais difícil de eu me relacionar com eles, isso acaba deixando que a série fique um pouco arrastada em alguns momentos, inclusive, depois desse começo que mostra um excelente mistério e te prende pra ver a história, eu acho que a série
demora um pouquinho para engrenar e ainda tem algumas premissas ali que eles passam um pouco por cima que eu acho que poderia ser um pouco mais desenvolvido. A série tinha tempo para poder pelo menos desenvolver alguns núcleos, algumas ideias ali que eu acho que poderiam ser um pouquinho melhor exploradas. Mas em outro ponto, a série é praticamente perfeita no que tenta fazer, porque ela tem uma excelente direção, um excelente roteiro, uma parte técnica que é brilhante e a parte do roteiro também é brilhante, porque ele consegue apresentar bem uma história, desenvolver bem os personagens, trazer camadas, trazer uma boa crítica e ao mesmo tempo apresentar e desenvolver muito bem os personagens, fazendo com que sim, The White Lotus seja uma das, se não a melhor série do ano até agora. E por isso que eu fecho The White Lotus com uma nota 9,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de The White Lotus? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.